Regimento Geral da UFAL. Título 1º. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Este regimento geral disciplina os aspectos gerais e comuns da estruturação e do funcionamento dos órgãos e serviços da Universidade Federal de Alagoas UFAL. Parágrafo único. As normas desse regimento serão complementadas pelos regimentos da reitoria, das unidades acadêmicas, dos órgãos de apoio e pelas resoluções do Conselho Universitário da Federal de Alagoas, UFAL. Título 2º. Da estrutura. Artigo 2º. Integram a estrutura da UFAL o Conselho Universitário CONSUNI, o Conselho de Curadores CURA, a reitoria, as unidades acadêmicas e os órgãos de apoio. Parágrafo único. A UFAL poderá se estruturar em sistema multicampi. Capítulo 1º. Do Conselho Universitário. Artigo 3º. O Conselho Universitário, CONSUNI, órgão de deliberação superior da UFAL, compõe-se de: Inciso 1º. Reitor, A, como presidente. Inciso 2º. Vice-reitor /A, como vice-presidente. Inciso 3º. Diretores, as de unidades acadêmicas. Inciso 4º. Representantes do corpo docente. Inciso 5º. Representantes do corpo técnico-administrativo. Inciso 6º. Representantes do corpo discente. Inciso 7º. Membros designados pelo a reitor, A, em número de 06. Parágrafo 1º. São membros natos do CONSUNI o, a reitor, a vice-reitor /A, e as diretores, as de unidades acadêmicas. Parágrafo 2º. Os representantes do corpo docente serão em número de 2/5 do número dos, as diretores, as de unidades acadêmicas, com seus respectivos suplentes, sendo 01 membro indicado pela entidade representativa e os demais representantes eleitos por seus pares em votação direta e secreta, para cumprirem mandato de 02 anos, com apenas uma única recondução. Parágrafo 3º. A representação do corpo técnico-administrativo com seus respectivos suplentes será constituída de 01 membro indicado pela entidade representativa e os demais representantes eleitos por seus pares em votação direta e secreta, para cumprirem mandato de 02 anos, com apenas uma única recondução. Parágrafo 4º. Os representantes do corpo discente e seus respectivos suplentes, estudantes regulares da universidade, serão eleitos por seus pares, para cumprirem mandato de 01 ano, com apenas uma única recondução. Parágrafo 5º. A coordenação das eleições de que tratam os parágrafos anteriores será de responsabilidade da Secretaria Executiva dos Conselhos Superiores, salvo quando as respectivas entidades representativas usarem o direito de avocar a condução do processo. Parágrafo 6º. Os membros designados pelo a reitor, A serão os titulares das pró-reitorias mencionadas no artigo 16 deste regimento. Artigo 4º. É admitida a participação nas reuniões do CONSUNI de representantes das comunidades local e regional e de setores da sociedade civil organizada. Parágrafo único. Os representantes, que terão direito à voz, poderão, na forma que vier a ser definida no regimento interno do Conselho, formular proposições ao colegiado ou, por designação deste, funcionar como consultores em matérias específicas. Artigo 5º. A competência do Conselho Universitário está definida no artigo 9º do Estatuto da Universidade. Parágrafo 1º. Ressalvadas as deliberações que versem as matérias referidas nos inciso 1º, inciso 3º, inciso 8º, 22 e 23 do artigo 9º do Estatuto, as decisões do CONSUNI serão tomadas em votação,
por maioria simples de seus membros. Parágrafo 2º. Serão consideradas aprovadas as propostas sufragadas pela maioria dos conselheiros presentes. Parágrafo 3º. Em casos de urgência e relevante interesse, a reitor, pode editar resoluções a referendum do Conselho Universitário, submetendo-as para aprovação na sessão subsequente. Artigo 6º. O Conselho Universitário é constituído de 0 a 2 câmaras, sendo uma acadêmica e outra administrativa. Parágrafo 1º. A Câmara Acadêmica compete conhecer, analisar e deliberar sobre matérias concernentes ao ensino, à pesquisa e à extensão, especialmente as que versem sobre: Inciso 1º. Projetos pedagógicos de cursos de graduação e de pós-graduação. Inciso 2º. Calendário acadêmico da universidade. Parágrafo 2º. A Câmara Administrativa compete conhecer, analisar e deliberar sobre matérias concernentes à administração da universidade, especialmente as que versem sobre: Inciso 1º. Definição do quadro de pessoal docente e técnico-administrativo, ouvidas as unidades acadêmicas. Inciso 2º. Aprovação do recebimento pela de subvenções, doações, heranças, legados e de cooperações financeiras resultantes de convênios com entidades públicas e privadas. Parágrafo 3º. São matérias de deliberação exclusiva do plenário do Consuni. Inciso 1º. Aprovar ou modificar, ouvida a comunidade universitária, o Estatuto e o Regimento Geral da UFAL, com quórum qualificado de 2/3 dos seus membros. Inciso 2º. Deliberar, em caráter geral, mediante resoluções, sobre matérias de ensino, pesquisa, extensão, administração e definição da política geral da universidade. Inciso 3º. Elaborar, com quórum de 2/3, a lista de candidatos a reitor, e vice-reitor da UFAL, observada a consulta prévia à comunidade universitária. Inciso 4º. Apreciar e deliberar sobre os recursos interpostos contra a decisão do reitor, e dos conselhos das unidades acadêmicas. Inciso 5º. Autorizar, suspender ou suprimir cursos oferecidos pela universidade. Inciso 6º. Regulamentar as formas de acesso de estudantes a. Inciso 7º. Criar, modificar, fundir e extinguir, com quórum de 2/3, as unidades acadêmicas e unidades de apoio ouvidas às comunidades interessadas. Inciso 8º. Aprovar os regimentos internos do Conselho de Curadores, da Reitoria, das unidades acadêmicas e órgãos de apoio. Inciso 9º. Elaborar a proposta de seu regimento interno, submetendo-o à sua aprovação. Inciso 10. Aprovar o planejamento global da universidade, anual e plurianual. Inciso 11. Aprovar o orçamento anual da universidade, elaborado pela reitoria. Inciso 12. Aprovar as linhas gerais dos programas de pesquisa e extensão. Inciso 13. Conceder títulos honoríficos e acadêmicos definidos no regimento geral, mediante parecer prévio da unidade acadêmica pertinente. Inciso 14. Homologar convênios firmados pelo reitor/a. Inciso 15. Autorizar o reitor a realizar operações de crédito ou de financiamento, mediante apresentação de projetos e ouvido o Conselho de Curadores. Inciso 16. Aprovar a abertura de créditos adicionais ao orçamento da UFAL, mediante parecer do Conselho de Curadores. Cura. Inciso 17.
Aprovar a prestação de contas anual da universidade, mediante parecer do Conselho de Curadores. Cura. Inciso 18. Decidir, após processo administrativo, sobre intervenção em unidade acadêmica e destituição de sua diretor, AI, ou vice-diretor na forma do regimento geral, com quórum de 2/3 dos seus membros. Inciso 19. Apurar atos de responsabilidade a reitor, a vice-reitor e tomar as providências cabíveis, inclusive de propor à autoridade competente suas destituições, na forma definida no regimento geral, com quórum de 2/3 dos seus membros. Inciso 20. Definir e acompanhar o programa de avaliação institucional, seus planos de trabalho e orçamento, e aprovar os respectivos relatórios produzidos. Parágrafo 4º. As câmaras acadêmica e administrativa poderão constituir comissões, conforme dispuser o regimento interno do CONSUNI. Artigo 7º. Cada câmara é composta pela metade dos membros do CONSUNI, tendo, proporcionalmente, representantes de todos os segmentos, observada a aproximação para maior, cuja escolha, sempre que possível, levará em conta a opção formalmente manifestada pelo conselheiro por ocasião de sua posse. Parágrafo 1º. As deliberações das câmaras serão tomadas por maioria simples e encaminhadas ao plenário do CONSUNI na primeira reunião subsequente. Parágrafo 2º. Das decisões adotadas pelas câmaras cabe recurso ao pleno do CONSUNI, na forma prevista nos parágrafo 4º do artigo 8º do Estatuto da Universidade. Artigo 8º. As decisões do Conselho Universitário serão expressas em forma de resolução. Seção 1ª. Da Ouvidoria Geral. Artigo 9º. Junto ao Conselho Universitário e à Reitoria funcionará a Ouvidoria Geral, órgão encarregado de prestar assessoramento em questões de natureza administrativa e acadêmica que envolvam o interesse dos segmentos docente, discente e técnico-administrativo, bem como os da comunidade externa que guardem relação com a universidade. Parágrafo único. O regimento interno da Reitoria e do CONSUNI disciplinará as atribuições e ações da Ouvidoria Geral. Artigo 10. A Ouvidoria Geral, com jurisdição em todas as instâncias administrativas e acadêmicas da Universidade, compete. Inciso 1º. Receberia apurar a procedência de reclamações ou denúncias que lhe forem formalmente dirigidas por membros das comunidades universitária e externa. Inciso 2º. Receber, encaminhar e acompanhar propostas feitas por membros das comunidades universitária e externa. Inciso 3º. Desempenhar outras atribuições compatíveis, conforme dispuser o regimento interno da Reitoria e do CONSUNI. Seção 2ª. A ouvidor, a geral. Artigo 11. A função de ouvidor, a geral será exercida por servidor ativo ou inativo reconhecidamente idôneo, escolhido pelo Conselho Universitário e designado a reitor, para cumprir mandato de 0 a 2 anos, admitida uma única recondução para mandato consecutivo. Parágrafo único. O regimento interno da Reitoria e do CONSUNI disciplinará as atribuições e ações a ouvidor, a geral,